aí, galera, tudo bem com vocês? Gazeta Esportiva chegando com muita coisa boa. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele Janela. Olha, daqui a pouquinho a gente vai voltar para mostrar para o nosso telespectador a apresentação do Wagner Mancini no Corinthians. Tem as preparações de Palmeiras e São Paulo para os jogos de amanhã, informações da seleção brasileira e muito mais. É rapidinho, a gente volta já. É isso aí, o espetáculo começou e vamos direto para a nossa enquete. Olha que musicão legal. Enquete do dia. A saída do Corinthians da zona do rebaixamento depende mais dos jogadores ou do Wagner Mancini? Eu sei que depende dos dois. É óbvio, Celso Cardoso, que você vai responder isso, porque, né? Mas depende mais dos jogadores ou depende mais do Mancini implementar alguma coisa que esses jogadores entendam e possam fazer em campo, Celso Cardoso? Então, eu sei que são os dois. Primeiramente, né, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, Michele, Flávio, amigos do Gazeta Esportiva. Depende dos dois, mas muito mais do Mancini. Também acho. Porque requer organização do time. Algo que o Corinthians não estava apresentando com o Coelho. Muito pelo contrário. Se havia uma mínima organização com o Thiago Nunes, com o Coelho virou uma bagunça total. Então parecia um bando jogando bola. E você precisa de organização. Isso quem faz é o treinador, né? Dá diretrizes para o time executar em campo. Então, faltava para o Corinthians essa peça, um organizador tático. E isso é o Wagner Mancini. Então, claro que a expectativa maior está em torno dele. Você concorda, Flávio? Não, eu acho que depende dos jogadores assumirem um pouco ou muito as suas responsabilidades. A gente lembra que aqui mesmo, na Gazeta, o diretor financeiro do Corinthians falou que o grupo custa 18 milhões de reais por mês. A folha de pagamento é 18 milhões. Não é muita grana para você transferir para um cara só, não. Eu acho que está na hora da boleirada se coçar mais. O Corinthians não é pior que um monte de time que está na frente dele, né? E joga o pior futebol do Brasil hoje. Hoje o time, ninguém joga pior que o Corinthians. É um mínimo de boa vontade, de ambição, de querer, de justificar fazer mais. O que você sabe, você é goleiro, então você tem que defender, você tem que fazer isso. O Mancini não vai conseguir ensinar. Não, e assim, mas não é assim, isso. Eu não estou falando em ser campeão, não. Aí para você ter alguma coisa... Mas o Corinthians está na zona de rebaixamento. É uma vergonha. Pelo amor de Deus. Aí é falta de vergonha na cara. Um elenco que custa 18 milhões de reais por mês não pode estar na zona de rebaixamento. Não pode. Não pode. Tem alguma coisa que não está batendo aí. Beleza. Ó, tinham várias... Então você entra lá no site gazetesportiva.com e vota nessa enquete. Quem tem mais que resolver, né, os problemas do Corinthians? Se é essa aqui mesmo? O que eu falo? Não é essa. Eu tô lendo a enquete de ontem, Vinícius. Me perdi aqui. Tanta mensagem que você manda aqui. O Vinícius jogadores, quem tem mais responsabilidade para sair? Achei. A saída da zona do rebaixamento depende mais de quem? Dos jogadores ou do Wagner Mancini? Mas tem uma outra, que hoje todas as enquetes que o Vinícius colocou são muito boas. Eu vou fazer depois, tá bom? Senão ele briga. Hoje Ele falou para fazer depois, mas eu ia fazer agora. São 3 perguntas hoje. WhatsApp, você manda a sua participação, 99479-1633. Quem é que tem que resolver isso daí? Entendi. Então não vou fazer todas hoje. Deixa eu amanhã, tá muito bom. Senão a concorrência copia, Vinícius. Tá bom, então não vou fazer hoje. Já a gente vai acompanhar alguns trechos da apresentação do Wagner Mancini no Corinthians. Antes, o José Paes preparou uma reportagem bacana sobre a chegada do treinador ao timão. E já tá dividindo opiniões o Mancinão lá no Corinthians. O homem chegou Mancini. Quer dizer, Mancinho. Eu acredito sinceramente que a minha vinda para cá no Corinthians pode ajudar a solucionar os problemas que hoje o clube tem. Mas e aí? Será que o Wagner Mancini vai dar certo no Corinthians? Se ele vai dar certo... Pô. No ar o nosso quadro, será que o Wagner Mancini vai dar certo no Corinthians? Olha, Zé, se dar certo significar tirar o Corinthians dessa situação drástica da zona do rebaixamento e fazer uma campanha razoável no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Mancini vai sim dar certo. Obrigado, Jonas. Não creio que ele vai levar o time para as cabeças do campeonato e nem que o time vai dar show, mas vai fazer o mínimo para passar pelo Campeonato Brasileiro. O que seria dar certo? Escapar do rebaixamento? Então, ok. Dar certo é brigar por Libertadores, por título? Acho que não.
Muita gente ficou pistola quando descobriu que o Wagner Mancini tinha sido escolhido para assumir o comando técnico do Corinthians. Aí não teve jeito, sabe como é que é em 2020, né? A galera pegou o celular, partiu para as redes sociais, usou as antenas da internet e protestou bastante contra o nome do novo treinador. Esse torcedor aí já foi logo metendo a previsão, ó. O meu desejo, que o Mancini dê a volta por cima e seja a maior surpresa da história do Timão. O meu feeling, esse cara não dura até o Natal desse ano. Esse outro mano resolveu rasgar o verbo sem dó nem piedade. Xinguei tanto a possibilidade do Filipão que vão trazer o fraco e mau caráter Mancini. Ser corintiano é uma prova de fogo, de paciência e resistência. Muitos corintianos bateram pesado na índole do Mancini por causa desse áudio que vazou lá em 2017, depois que o treinador se envolveu num bate-boca com a imprensa pós-vitória do Vitória, clube do Mancini na época, diante do Corinthians na Neoquímica Arena. Ganhar do Corinthians é ótimo, somar 3 pontos nem se fala, mas dar uma patada num jornalista babaca corintiano, então nem se fala. O que foi dito já foi dito, o que não tem remédio remediado está, essa é da época da minha avó inclusive. Agora o negócio é olhar pra frente e ficar de olho no que o Corinthians vai apresentar sob o comando do novo treinador. Mais uma vez, boa sorte. Obrigado, Deus. Bom, É isso aí. assim, me parece que tem um conjunto de fatores que levou à contratação do Mancini. Primeiro, disponibilidade no mercado, grandes treinadores mais experientes talvez fossem mais caros, tem o lance da transição, da eleição agora no final do ano, que um novo presidente pode mudar de ideia e querer interromper um trabalho, enfim. São várias questões. Eu entendo que pode ser positivo, Flávio, porque o pouco tempo que ele ficou no São Paulo como técnico, ele deu uma melhorada no time. No Atlético Goianiense, ele também acabou fazendo esse time jogar. Claro que ele tem jogadores com outras características, tem mais velocidade pelos lados. Eu vi jogos do Atlético Goianiense, eu gostei muito. Achei um time muito organizado e isso, claro, obviamente tem a ver com técnico. A propósito, o Corinthians e o Atlético Goianiense jogaram e o Atlético foi melhor que o Corinthians. Muito mais organizado. Por tudo isso, eu acho que pode ser um bom nome. Ele chega, joga um pouco para a torcida, fala assim, vai ser o Corinthians, vai ter que jogar como o Corinthians. Eu acho meio complicado. O que é jogar como o Corinthians? Né? Eu acho que o time tem que jogar bem. Essa é a questão. Essa é a questão. E eu acho que ele tem essa capacidade. Não vai ser amanhã e não vai ser domingo. Vai ser de médio e longo prazo. Mas acredito que ele tem condições, num primeiro momento, de evitar o pior, que é a queda para a segunda divisão. O Wagner é um bom nome com vários bons nomes no futebol brasileiro. Criou-se uma cultura de nenhum técnico serve. Isso é verdade. Aqui, por causa dessa história que eu falo sempre, programas o dia inteiro, pedindo para cair, depois para contratar, depois... Se chegasse o Filipão no lugar dele, teria contestação. Opa. Teria. Dorival Júnior, teria contestação. Opa. Ninguém serve. Dunga, contestação. Nossa, então, ninguém serve. Ficou uma coisa assim, o Cartola faz uma porcaria de trabalho, a gestão no futebol brasileiro em geral, e Corinthians incluído nisso, é péssima. E aí, os jogadores também começaram a sair fora do protagonismo. Há alguns anos, eu detesto saudosismo, há alguns anos o protagonista dos times eram os jogadores, não era? Então você falava assim, nossa, o Rivaldo aqui, o Lúcio lá, só para pegar o pessoal, né? O Miller acolá, o Ronaldinho Gaúcho ali. Hoje, o protagonista é o técnico. Pode ver. Quem é a grande estrela do seu São Paulo? Destaque. Fernando Diniz. Do Palmeiras, quem você fala mais? Do Luxemburgo. E aí do Corinthians, e assim vai. Mas do Santos, o Cuca. Você pode eventualmente falar do Marinho, mas é o Cuca. Ora, o dirigente, ele transferiu toda a responsabilidade para o treinador e fica nessa pilha. E a imprensa fica também entrando nessa. Cada um faz o que quer, claro. Mas cada um fica entrando. O pessoal fica entrando nessa de jogar tudo nas costas de um cara para ele ter que resolver tudo. Os Corinthians têm uma folha de pagamento de 18 milhões. Repito isso. Primeiro, como pode jogadores desse nível custarem 18 milhões? Já é um erro grave. Segundo, se custam, como é que o Corinthians está na zona de rebaixamento? Qual é a folha de pagamento do Fluminense, do Vasco? Qual é a folha de pagamento? O time está em cima, do Fortaleza. Mas aí, então, Flávio, entendeu? Tem que trazer responsabilidade, primeiro, do Cartola que faz esse tipo de coisa. Segundo, dos jogadores. O treinador é mais um elemento. Fica nesse negócio. Ninguém serve, então. Não, sim, nisso eu concordo plenamente com você. A questão, eu acho que hoje o protagonismo está em cima dos treinadores porque os times são mais limitados.
Os times são mais limitados. Você não tem aquele jogador Então, também não adianta, não que tem resolve. milagre. Então, e aí, se é limitado, custa não pode ganhar essa fortuna. Isso. Então, se não pode ganhar essa fortuna e também você não pode criar Paga uma mais expectativa pouco, gigantesca. É isso que você precisa 3 mil rever. reais. Quer dizer, então, o elenco do Corinthians não é E para o ser resto caro por desse produção. jeito, Isso. porque não tem qualidade Isso, suficiente e também para não é isso. para estar na zona de rebaixamento. Exato. Agora, uma coisa importante, eu sei Mas que tá também, por que está na zona do rebaixamento? Só no meu entender. Primeiro, porque contratou o Thiago Nunes e não deu para ele as peças que ele precisava para mudar a tal filosofia. Depois deixou o Coelho, que não Não, mas está... ele trouxe quem ele queria, algumas não peças. trouxe, não O Sid trouxe. Clay não foi um pedido dele, por exemplo? Não, sim, mas jogadores mais decisivos. Para você fazer o esquema que ele queria, você Não precisava de sei. jogador de velocidade. Quem que ele Não pediu? teve. Ele pediu o Michael, que foi para o Flamengo. Ele pediu o Rony, que foi para o Palmeiras, talvez Agora, mas o Corinthians não funcionasse. tinha dinheiro. Então, não se fala de contratar mudar a eu como filosofia. treinadora e eu posso contratar todo mundo que eu quiser, é O muito São Paulo, fácil. por que dá certo? Porque ele vai fazer um esquema e ele quer os jogadores com quem ele quer eu vou trabalhar. falar com o Jonas Uma Campos. coisa O Jonas importante, Campos. eu sei que tem tempo, só para que é importante. Ontem eu conversei bastante com o empresário do Mancini. Só para vocês terem uma ideia de como a coisa funciona, o Mancini vem sem multa, zero de multa, zero. Ou seja, Se não ele serviu, for, Se ele tchau. for mandado embora ou se ele pedir demissão, zero de multa. Tá. Trabalhou 3 dias, ganha 3 bom. dias. Zero de multa, que é legal. Justo. Como é que é? É justo Não, isso. eu não sei. Não sei, isso sei. aí. É uma coisa assim. Mas Mas é é até o acordo. 2021, é até fim Então, de mas 2021. 2021, mas ele pode sair amanhã Pode, ué. Então, ou a gente vai fazer o presidente pouco amanhã. de trabalho. E ele teve uma dificuldade muito grande para sair do Atlético Goianiense, porque ele é presidente da Liga dos Técnicos. Aí teve uma explicação, uma coisa muito grande, o próprio técnico te convenceu. Então, só para saber que não existe multa. É zero Tá. de multa. Então, Jonas Campos, você está chegando aí para falar sobre a apresentação do Wagner Mancini no Timão. Você acompanhou toda a coletiva, né, Jonas? Ele até falou, obrigado, Jonas. E aí, o torcedor pode se empolgar com o Wagner Mancini? O que você sentiu? Ele está confiante de assumir essa bomba? Fala, Michele, boa noite a você, ao Celso, ao Flávio, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Olha, quase 1 hora de entrevista coletiva nessa apresentação do Wagner Mancini, sim, bastante confiante, focado em reerguer aí os jogadores, principalmente no aspecto emocional, né? Precisando dar uma virada no elenco corintiano, disse até em dar um choque nesse elenco, nesse aspecto emocional. Parte tática e técnica ao longo do tempo, ele vai colocando nessa equipe do Corinthians, que está na zona do rebaixamento, 15 pontos em 15 jogos disputados até aqui, aproveitamento de 33%, Corinthians numa fase bastante complicada, mas uma apresentação interessante, longa entrevista coletiva e logo de cara o Mancini já deixou claro aí as suas intenções iniciais como técnico do Corinthians, timão que neste ano já teve Thiago Nunes, Diego Coelho e agora aposta neste homem de 53 anos que veio do Atlético Goianiense, Wagner Mancini. A gente ouve o primeiro trechinho da entrevista coletiva de apresentação do novo técnico do Timão. No momento inicial, eu tenho que dizer que o Corinthians vai voltar a ser o Corinthians. Ele tem que jogar com a marca Corinthians. Não adianta a gente querer mudar uma cultura, uma maneira de jogar. Acho que quando você obviamente que todo mundo tem o direito de tentar, né? A tentativa ela é sempre muito válida, mas num momento onde a situação mostra para a gente que é importante você está focado naquilo que tem acontecido e buscar nas suas raízes a tua maior força, o Corinthians tem que voltar e jogar da forma como nós acompanhamos toda a trajetória do clube, as maiores conquistas. Nós temos que resgatar isso, porque isso vai dar, além de confiança, de convicção naquilo que está sendo feito, bons resultados. Eu acredito muito nisso e acho que está aí o passo inicial. Depois, com o passar do tempo, óbvio que os ajustes serão feitos. Inicial, qual é, Celso? Fechar a casinha. Definir uma forma de jogar. Não, eu acho que ele vai começar justamente corrigindo a defesa, acertando, para o time não tomar gol, ganhar confiança e depois ir soltando o time. A questão, o que precisa, isso é um papel que não necessariamente do treinador. E isso que eu sinto falta, Flávio, na gestão dos clubes. Primeiro você precisa saber o que você quer. O Corinthians parecia que tinha uma filosofia determinada quando contratou o Thiago Nunes. A gente vai querer jogar de maneira ofensiva. Para você jogar de maneira ofensiva, você tem que ir no mercado encontrar as peças que se ajustem nesse esquema.
Então, porque vocês aí não sabem jogar desse jeito? Não dá pra ensinar? Não, são características de jogadores. Você precisa de jogadores com velocidade, você precisa de meias com, enfim, com criatividade. É uma série, são jogadores que se encaixam dentro de um esquema. E depois você busca o treinador. Aí o Corinthians fica nessa, por exemplo. Então, o Andrés queria o contraponto de tudo que já vinha sido feito com o Mano Menezes, com o Fábio Carille, e mandou contratar o Thiago Nunes. Aí depois, não, eu quero um treinador que não seja ofensivo e não seja defensivo, ou seja ofensivo e seja defensivo. É essa a questão. Primeiro você precisa entender o que você quer, a partir daí você contratar um treinador com essas características e dar o tempo necessário para que ele possa trabalhar e não ficar ouvindo quem está conectando, torcida organizada. É circunstancial, é um momento. Eu não sei se ele vai ficar um ano, um mês, 2 anos. Até o fim do ano que vem. Pois é, mas agora ele vem para apagar incêndio, agora ele vem para salvar o Corinthians da zona de rebaixamento. Essa é a questão. Para mim não existe aí uma filosofia de trabalho. Se vier, é por acaso. Ou eu estou errado? Não, e que raio de convicção tem a gestão do Corinthians? Nós queremos mudar tudo. E aí contrata, destrói todo o trabalho que foi feito antes e traz um cara para mudar tudo. Agora já mudou, agora já não serve mais, agora vai voltar para a raiz. As peças que tinham lá não foram capazes de... Aí você não precisava ter gastado dinheiro, perder tempo e desgastar o cara. Aí é mais fácil você trocar todos os jogadores ou trocar o treinador? Mas tem um momento que você precisa saber o que você quer da vida. É isso, exatamente. E realmente é ridículo, os caras fazem qualquer coisa. Sabe por quê? Porque o dinheiro não é do cara, o dinheiro é do Corinthians. Só uma coisa rapidinho, a gente vai voltar a falar com o Jonas para falar sobre aquele áudio. Ontem aqui no Gazeta Esportiva, o Coelho, né, vocês mostraram o Coelho falando a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Você concordou com isso, Celso? Não, ele nem me pareceu também sincero. Isso é você achou da boca sincero? pra fora. Você achou que era papo para... Claro, vou jogar pra torcida e acabou. Ganhar o elenco e a torcida? Eu assumo a culpa. Até porque não vai ficar mesmo. Mas nem não vai ficar no sub lá, vai, né? No sub vai. Aliás, o Chico falou bem, talvez não devesse, hein? Olha, Jonas, e aquela história daquele áudio que vazou? Lembra que o Mancini chegou a explicar, foi uma questão lá com o Garrafinha? Michele, uma pergunta, né, que era inevitável nessa entrevista coletiva, foi a 4ª pergunta da entrevista coletiva de apresentação do Wagner Mancini, aquele áudio que a gente até mostrou agora na matéria produzida pelo Zé Paz, né, o áudio que o Mancini acabou soltando ali num grupo de amigos, depois que o Vitória, comandado por ele, venceu o Corinthians na Arena. Ele até se desentendeu ali na entrevista coletiva, depois vazou esse áudio aí em que ele dá uma cutucada no Corinthians, também no Garrafinha, nosso colega de imprensa, excelente profissional do grupo Bandeirantes. E o Mancini, na época, se retratou e hoje voltou a fazer isso na sua apresentação como técnico do Corinthians. Vamos ouvi-lo. Foi um momento realmente de extrema felicidade por ter ganho do Corinthians dentro da Arena, que era o líder do campeonato, estava invicto a 42 partidas. Aí, diante disso, realmente vazou um áudio meu brincando com um grupo de amigos, muito mais em cima da satisfação de ter tido a vitória, uma brincadeira que foi feita, que realmente chateou muita gente. Eu estou aqui, na oportunidade, eu pedi desculpas e peço desculpas hoje de novo, se alguém se sente chateado por isso, mas foi resolvido na época, isso é muito pequeno para tudo o que está acontecendo hoje. Nós temos que olhar para frente de uma forma significativa. O torcedor do Corinthians sabe que aqui ele tem um cara que vai doar a vida, no caso, para o clube, e naquela oportunidade eu fiz aquilo que achei justo, pedi desculpas e reconheci o que tinha sido feito. Mandou mal mesmo o Wagner Mancini na ocasião. É que hoje... O Garrafinha é o sobrinho do nosso Osmar Garrafa, tá bom? Não vou achar que é o Garrafa. O nosso Garrafão. O nosso é o Garrafão, ele tem o Garrafinha. E foi uma situação... Também, às vezes, as pessoas falam alguma coisa num grupo e isso é repassado para outras pessoas. De outro jeito. E ele fez o certo na ocasião, pediu desculpas.
foi claro no pedir desculpas, pisou na bola, é verdade, acabou e está resolvido, gente. Não pode ficar levando esse tipo de picuinha para a questão profissional. A questão é, ele é competente ou ele não é competente? Ponto. Ele pode ajudar o Corinthians ou não pode ajudar o Corinthians? O que ele já fez no passado, já falou no passado, quem nunca se arrependeu de ter feito alguma coisa, ter falado alguma coisa, isso faz parte, somos humanos. Então fica esse dedo em rixa apontado o tempo todo e é uma hipocrisia, porque a maioria das pessoas que aponta o dedo, na verdade é quem tem mais culpa no cartório. Então ela descarrega toda a frustração dela no comportamento do outro. Então eu acho isso pequeno. Ele foi muito feliz, mas eu acho isso pequeno diante das circunstâncias. Não sei o que pensa, Flávio. Eu já acho que ganhar do Corinthians é uma festa mesmo. E eu não tenho nada contra o cara responder para jornalista. Já me xingaram um monte de vezes, eu também xinguei os caras. Já teve treinador que eu quase saí na mão com ele, saiu na mão com ele. Faz parte do jogo. Mas já passou, né? Faz parte do jogo. Não, passou. O René Simões, ele hoje é meu amigo. Pô, quando eu conheci o René Simões, nós quase rolamos na porrada lá no campo da Portuguesa. É verdade. Faz parte. Você, o jornalista, eu nem lembro qual foi a situação. Não estou nem dizendo que o Garrafinha está bastante... Você conseguiu brigar com o René? Só estou dizendo o seguinte. Nós estamos aqui, quando a gente critica, a gente também pode ser criticado. Eu não acho que a imprensa está acima do bem e do mal, não. Faz parte do jogo. Você está aqui, leva lá. Uma vez a Portuguesa me esculhambou no site oficial dela, porque eu gozei a Portuguesa. Aí o cara, você não vai falar, não? Eu falo, eu gozei a Portuguesa. Os caras vão falar o quê? Obrigado? Não, tá tudo certo. Acontece uma Faz vez, parte do jogo. Um jogo, Flamengo e Bragantino, lá atrás, no passado, o Romário foi indelicado comigo, eu também mandei ele. É perfeito. Pra onde, Celso? Você é mal educado, né, Celso? Olha, é mal educado, não é pra fazer isso. Cara grosso. De respeito. Já a gente volta a falar do Corinthians, porque amanhã também tem Palmeiras em campo. Alexandre Silvestre, direto da nossa redação de esportes, chegando pra falar... Quem? De quem? Adivinha? O povo não deixa ele em paz. Luxemburgo Silva, boa noite. Boa noite, Michele. Aliás, essa mesa é uma mesa bem comportada, né? Celso Cardoso não arruma confusão, Flávio Prado é um santo. Eu também, eu tô nessa linha, tá? Bom, vamos falar um pouquinho desse Luxemburgo, que continua super pressionado. E eu insisto naquilo que venho falando aqui no Gazeta Esportiva. A pressão é muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Números do Luxemburgo na temporada 2020 no comando do Palmeiras. 37 jogos, 18 vitórias, 15 empates, 4 derrotas apenas, sendo das quais 2 aconteceram agora recentemente de forma consecutiva. 53 gols marcados, 25 sofridos. O aproveitamento dele, numericamente falando, é de 62%. Campeão paulista, classificado para as oitavas da Libertadores, pode ter a melhor campanha da Libertadores, precisa recuperar o tempo perdido no Campeonato Brasileiro, é verdade, e nem estreou ainda na Copa do Brasil. Rápido resumo dessa caminhada mais recente do Luxemburgo sob pressão no comando do Verdão. Se já era cornetado invicto, imagine quando perdeu a invencibilidade de 20 partidas no ano. Derrota para o Botafogo no Rio semana passada. E agora que perdeu também o clássico para o São Paulo e a consequente quebra do tabu que tinha contra o Tricolor no Allianz Parque. Luxemburgo é cobrado muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. A diretoria pondera, procura manter a calma. Com outros recentes treinadores, o Verdão apresentou deficiências semelhantes. Os desfalques de 4 titulares que disputam as eliminatórias para a Copa do Mundo, nesse período de 2 tropeços seguidos do Palestra no Campeonato Brasileiro, talvez sirvam para amenizar a situação do professor. Mas é o desempenho do time que incomoda boa parte da mídia, da torcida e de alguns conselheiros. O comandante reflete a respeito das críticas e pede um voto de confiança. Temos que analisar com calma, ainda dá tempo, o que nós temos que fazer, qual é a melhor opção. Se é aquela que a gente estava tomando pancada, porque estava jogando feio, mas estava conseguindo o resultado, ou se é essa que nós temos que adotar para tentar a equipe ficar mais ofensiva, mas em compensação ficar mais vulnerável, e aí a gente tem que dar uma analisada, né? O que é melhor? Qual é a melhor maneira de funcionar a equipe? Tá? Porque reclamaram muito que a equipe, me deram muita porrada, muita pancada, porque a equipe jogava feio. No sábado à noite, depois do Choque Rei, torcedores se manifestaram nas redes sociais e a maior torcida organizada do Palmeiras reagiu imediatamente à palavra do professor.
agradeceu Luxemburgo pelos serviços prestados no passado, pela conquista do Paulistão 2020 em cima do Corinthians e pediu pro Luxa jogar o boné. Já era pra Mancha Verde. Tem que saber se eu tenho equipe para jogar bonito. A questão, né? O Luxemburgo mudou? Mudou, claro que mudou, todo mundo muda. E o futebol brasileiro caiu de produção, mas aí é para vocês comentarem. E só mais um dado para não dizerem que eu estou puxando o saco do Luxemburgo, ele também tem um retrospecto negativo no Campeonato Brasileiro, pessoal. Jogando em casa, no Allianz Parque, 7 partidas como mandante, 2 vitórias apenas, 4 empates e a derrota para o São Paulo. E daqui a pouquinho eu vou contar com exclusividade para os amigos do Gazeta Esportiva um bastidor sobre o Luxemburgo no meio dessa crisezinha interna aí. Beleza. Assim, vendo, eu repito aqui, apesar de você fazer intriguinha, eu sempre fui um admirador do trabalho do Luxemburgo. Eu respeito, hoje você está mesmo. Eu respeito muito o trabalho dele, mas o que eu questiono é que o time está jogando mal. E aí quando eu vejo ele falando assim, precisamos decidir se de repente é melhor jogar bonito ou jogar feio e ganhar, a questão é que o Palmeiras não jogou bonito em nenhuma circunstância. Ele pode ter colocado o time para jogar um pouco mais Não, você falou que jogou assim semana passada. 20 minutos contra o Bolívar. Você falou que... 20 minutos contra o Bolívar. Não foi 20, Celso, foi 20, mais. Foi 5-0. Sim, então. 5-0, mas que jogou bem. Não, 20 foram 2 minutos. jogos, que foi contra o Bolívar e qual foi o outro que também foi ganhou? Foi o Ceará. Então, 2-1, mas você que falou, foi olha, mais ou já menos. estamos vendo uma evolução. Sim, porque ele colocou... Então, mas 2 homens avançados, 2 homens pelos lados, um pelo meio, então, meia você mais de uma ligação. Evolução? Sim. E contra o São Paulo, o que aconteceu? Ele recuou, ele colocou 2 meias, abriu o Lucas Lima para jogar pelo lado, depois ele colocou o Lucas Lima jogando mais pelo meio. Ele errou taticamente? Errou, claro que errou. Enfim, e o Palmeiras não é questão de jogar feio, jogar feio e ganhar, jogar bonito e perder. É jogar bem. E isso a gente não tem visto no Palmeiras. E eu acho que ele tem condições de fazer esse time jogar bem. Bom, eu já acho que tem que de novo cobrar dos inhacas. Cadê os caras que ganham uma fortuna que não jogam nada? Banda de inhaca lá, que ele está tendo que botar a molecada para jogar. Outra coisa, eu gosto muito dessa expressão, a pressão é externa. A pressão externa não tem que chegar no clube. É isso aí. Pressão de quem? É pressão do Gagliotti? Pressão é da Leila, que bota grana lá? A pressão é daquele senhor lá, que eu esqueci o nome dele, que ele fala muito pouco, que é o coordenador, e que faz um trabalho, está fazendo um trabalho bacana e tal. Não é? O resto não interessa, gente. O Lúcio falou aqui no domingo, que foi sensacional. Ele falou, sabe qual é a diferença de jogar no Brasil e jogar fora? É que lá não tem negócio de torcida uniformizada, não chega nada. Conselheiro. Não tem conselheiro, não tem nada. O problema do Bayern de Munique era resolvido ele, o Rummenigge e o Beckenbauer. Acabou. O que interessa é quem está lá, quem está na coordenação do negócio. Os programas de imprensa estão cobrando o Luxemburgo. Mas você sabe... O programa de imprensa, nós aqui temos que fazer o nosso trabalho. E eles fazem o deles. Então. Se o que eu falo aqui muda a vida do Luxemburgo... Mas o programa de imprensa existe em todos os lugares, hein? Mas eu tô na Itália isso também cobra. Mas é o que ele não chega lá, mas não influencia. Pode até chegar, mas não importa. Não tem influência nenhuma. Sabe por que não influencia? Porque o cara que está lá, ele entende. O Beckenbauer, ele sabe o que é futebol. Não é só isso. Aqui, sabe que os dirigentes do futebol brasileiro sabem? Não, mas se for isso, se for depender do que a gente fala, então não precisa de dirigente. A gente fala aqui, ó, nós resolvemos, olha, vamos demitir o Luxemburgo, tá? Vamos fazer uma enquete. Vamos contratar o Guardiola. Isso não existe, gente. E rede social? Rede social, qualquer tonto. Rede social é isso aí. Qualquer tonto abre o Instagram, escreve ele vira juiz. É isso aí. E as pessoas levam isso em conta. Vai te catar, É isso aí. Não Por dá. isso que isso não podemos dar voz a isso. É verdade. Ó, de volta para a nossa redação, agora com o Garrafa. São Paulo encara amanhã o Fortaleza, do Rogério Ceni. E mesmo depois de vencer o Clássico, o Diniz vai mexer na equipe, Garrafa? Explica isso. Boa noite. Boa noite, Michele, Celso, Flávio, boa noite a todos. Vai mexer sim, Michele. Vai mexer por quê? Porque o Gabriel Sara, que foi ponto decisivo na vitória no meio de semana passado contra o Atlético Goianiense, o jogador marcou gols, distribuiu o jogo, foi o destaque, ele recebeu o 3º cartão e não enfrentou o Palmeiras. Ele cumpriu suspensão automática. Então, ele volta naturalmente ao meio-campo, o Tietê fica de fora, é o Diniz apostando nos garotos da base. Luan se tornou titular, o Brenner agora é o novo atacante titular e também o Gabriel Sara. Com isso, os jogadores mais experientes estão perdendo espaço, como o Léo Pelé, que estava improvisado na zaga, o Pablo e até mesmo o Tietê. Tinha gente que estava dizendo o seguinte, que o Diniz morreria abraçado com o Tietê. Isso não é verdade, o Tietê está na reserva. Ele vai mexer, mas numa única posição daquilo que a gente tem conhecimento com treinamento fechado, Michele.
Valeu, Osmar Garrafa. Bom, daqui a pouco o Garrafa volta. O que você acha dessa mudança? Se tá certo mexer, se deu certo, o que vai mexer? Não, o Gabriel Sara volta porque estava jogando bem. Essa é a questão. Tá, ele só saiu porque por impossibilidade de jogar. É titular. E o Diniz, olha, de novo, já fui xingado nas redes sociais, já muito, especialmente por São Paulinos. Como é que você pode defender o trabalho você também coloca um perfil falso. Falso, vai lá. Nossa, a pergunta, sabe? E as pessoas assim, mas num ódio. Como é que você pode defender o trabalho do Fernando Diniz? Porque o trabalho é bom. Eu não fico aqui... por exemplo, o Palmeiras estava vencendo e eu estava falando que o futebol do Palmeiras estava feio. Não estava me agradando. Eu não vou pelo resultado, eu vou pelo que o time produz. E o time do São Paulo, apesar de falavam tanto da defesa do São Paulo. Nossa, a defesa do São Paulo é horrível. O Palmeiras, que tinha uma defesa elogiada, tinha sido mais vazada no Campeonato Brasileiro que o São Paulo. Aí eu fico me perguntando, aonde as pessoas veem isso? Por causa de uma falha eventual? O Palmeiras errou na saída de bola várias vezes. Aí o Fernando Diniz, o São Paulo erra. Uma vez. Mas como é que tem que ficar jogando com o zagueiro, sair jogando? Olha a pintura que foi o gol do São Paulo contra o Palmeiras. Segundo gol com saída de bola de goleiro. E se você acompanhar os jogos, Flávio, você acompanha, mas me refiro à pessoa que está em casa, todas as vezes que você tem um chutão do zagueiro para frente, a bola volta com o time adversário. Isso é 99% das vezes. E aí você dá o contra-ataque e o cara faz o gol. O cara chega de frente com você. A saída de bola, gente, bem rapidinho, só para entender. E acontece no frescura. Mundo. Claro quando você sai jogando, você atrai o adversário. E você tem espaço. Você passa, você passou, o seu time vai e ficam 3, 4 aqui atrás. Você tem vantagem numérica. Vou dizer mais uma coisa. Essa geração do Cássio, por exemplo, do Everton e tal, é a última geração de goleiro que não vai saber jogar com o pé. Hoje é tão fundamental defender bem no mundo. Com o pé. Claro, não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. É verdade, tem que ser cada vez mais. Pega o Neuer. E bonito. Não, Neuer, não. Osmar Garrafa, me fala uma coisa. O Diniz acertou a defesa com o Bruno Alves? Ele vai mexer, né? Mexeu na defesa especificamente no jogo de meio de semana passado contra o Atlético Goianiense. O Léo Pelé estava improvisado na zaga, ao lado do Diego Costa. O São Paulo, nos 10 jogos para trás do Atlético Goianiense, tinha levado gols em todas as partidas. E houve uma cobrança interna para que algo fosse feito. E aí o Diniz acabou promovendo algumas alterações. Tirou o Léo Pelé, que estava improvisado, voltou com o Bruno Alves, isso contra o Atlético Goianiense. No meio-campo ele tirou o Tietê, colocou o Luan para dar uma proteção e, queiram ou não, coincidência ou não, nos 2 últimos jogos do São Paulo, o São Paulo não sofreu gols. O São Paulo teve 2 jogos, 2 vitórias, marcou 5 gols, foram 3 no Atlético Goianiense e 2 no Palmeiras e não sofreu nenhum gol. Então, o Diniz está se rendendo aí aos jogadores que não vinham atuando. A volta do Bruno Alves deixou a improvisação. O Léo Pelé espera uma outra oportunidade na lateral esquerda e o Luan é o novo titular no meio-campo. Os gols, pelo menos nos 2 últimos jogos, pararam. Vamos ver amanhã como será contra o time do Rogério Ceni. Se bem que, uma curiosidade, o Léo Pelé entrou no segundo tempo contra o Palmeiras, entrou como terceiro zagueiro. Claro. Como terceiro zagueiro agora. Pois é, como e terceiro zagueiro. Não por coincidência, o Volpi jogou pra cacete nos 2 jogos. Ou seja, os adversários chegaram de novo lá. Exato. E o Volpi tinha errado em algumas partidas ali atrás. Agora, deu certo, deixa jogar. Agora, o Luan é um jogador com limitações. Não é o tipo de jogador que o Diniz apreciaria na tese de jogo dele. E eu também não. Se você faz um paro ímpar entre o Tietê e o Luan, eu vou escolher o Tietê. Claro. Tem mais condições. Agora, tá dando certo, deixa eu jogar, não tem problema nenhum. Mas isso não significa que estava errado. Mas enfim, deu certo, segue a vida. Flávio, que só para resumir, que às vezes falta você observar melhor o jogo, o comportamento dentro do jogo, contra o Atlético Goianiense teve várias chances de fazer gol. E contra o Curitiba, que tomou gol, foi um gol de falta, que foi um golaço e foi a única finalização do primeiro tempo. Muito bem, pausa no futebol. Hora de ficar informado e muito bem informado sobre o que está rolando nas pistas de corrida com ele, Rodrigo França e o Momento Velocidade. Momento Velocidade. Oferecimento Mitsubishi Motors. Drive your ambition.
Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo aqui ao Gazeta Esportiva mais uma vez. Olha, antes da gente falar do Lewis Hamilton, né, a gente já está aí na contagem regressiva para o Rally dos Sertões, é isso? Exatamente. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso, Flávio. Boa noite a todos. Realmente, a gente até costuma brincar que o mês de outubro é o mês mais empoeirado do ano, né? Porque ele é especial para o Rally brasileiro, já que os Sertões é a principal prova off-road das Américas. A largada vai ser no próximo dia 30, no Autódromo do Velocitar, e a competição vai atravessar 5.000 quilômetros pelo Brasil, saindo daqui de São Paulo, ali de Mogi Guaçu, até o Maranhão. E o atual campeão da categoria mandou um recado pra gente, que é o Lucas Moraes, que é o mais jovem piloto a vencer nos Sertões, né? Ele foi o ano passado, inclusive, que ele ganhou. E ele conta como é que está sendo a preparação para buscar mais um título aí, que esse ano não vai ser fácil, né? E ele mandou um recado exclusivo para a TV Gazeta. Fala aí, pessoal da TV Gazeta, que é o Lucas Moraes, o atual campeão dos Sertões na categoria carros. Estou aproveitando o final de semana para fazer os últimos ajustes aí do carro, da equipe. A gente fez o shakedown ontem, que foi super positivo. E é isso, mais 2, 3 semanas praticamente. Estaremos acelerando de São Paulo até o Maranhão. E espero defender meu título aí junto com o Kaique, meu navegador, e com a Main Motorsports, que é a nossa equipe. É isso aí. Agradeço a todos os patrocinadores que apoiam, que nos acompanham aí, a Main Motorsports, a Motu, a Olivia. E vamos em luta do bicampeonato, que é o nosso sonho aí. Valeu, pessoal. Um abração. Ai, que legal aqui no Gazeta Esportiva, Rô. E esse é o campeão? Esse é o atual campeão, jovem, né? Ele é o mais jovem campeão e ele dirige os 5.000 quilômetros, né, da prova com o navegador, né, que no caso é o Kaique, até mandar um abraço para ele. E lembrando, então, toda terça-feira e todo domingo, Michele, mês de outubro vai ter rally aqui no Momento Velocidade. No domingo às 8 da noite aqui na TV Gazeta. Na TV Gazeta também. O Paulo Nobre, que era presidente do Palmeiras, ele disputa o Rally dos Sertões. Verdade, ele inclusive disputou os Sertões várias vezes. Eu já entrevistei ele antes dele ser presidente do Palmeiras no Rally dos Sertões. Ele adora. A gente fez uma entrevista com ele ano passado, eu e o Flávio, e ele explicou tudo pra gente. A questão do navegador é muito difícil. É uma grande paixão dele na linha do futebol, né? Muito bom. E agora, Michele, pra gente falar um pouco também dos jovens talentos do Brasil, né? A gente sempre gosta de falar da molecadinha do kart, e nesse momento, enquanto a gente está falando, tem 2 brasileiras, né? Então, mulheres lutando por uma vaga na Academia Ferrari. A Antonella Bassani e a Júlia Ayoub. Elas estão entre as 12 selecionadas do programa FIA Girls on Track para incentivar o talento feminino. Eu falei 12 porque, enquanto a gente estava falando aqui, já selecionaram de 20 para 12. Olha! E a paulistana Júlia Ayoub, né, que é descendente de libaneses também, mandou um recado para a gente aqui, direto lá da França, de Paul Ricard. Fala galera, aqui é a Júlia Ayoub, eu tô aqui na França, no circuito de Paul Ricard, participando da seletiva FIA Girls on Track Rising Stars, o programa criado pela FIA em parceria com a Ferrari, e hoje foi o primeiro dia, nós tivemos várias atividades na pista de kart e várias atividades físicas e mentais, e amanhã tem mais, então é isso aí galera, torçam bastante por mim, beijão! Você viu, né, Michele? Não basta acelerar, tem que falar bem. Eles passam por media training, eles fazem tudo isso porque é a Ferrari buscando, né, um espaço realmente para ter um piloto do futuro e a FIA quer que mulheres cheguem na Fórmula 1, né? A gente não tem uma representante. E Rodrigo, só rapidinho, ela tem quantos anos? Essa Ela acabou de fazer 15, ela tinha 14 quando foi selecionada e agora tem 15 anos. E já corre há mais de pelo menos 5, que eu conheço ela do cartódromo da Granja Viana. Ela e a Antonella aceleram bem forte. Já perdi muita corrida para elas, viu? Já vou confessar aqui no ar. Com 15 anos a menina participava de baile de debutante, agora ela corre na Ferrari. Exatamente, pode disputar uma vaga na Ferrari. Muito bom. Bom, e para fechar o Momento Velocidade, né, Michele, vamos falar de um momento histórico. Aquele recorde que a gente falava há tanto tempo aqui, né, na Gazeta, finalmente chegou. O Hamilton, né, se tornou o maior vencedor da história da Fórmula 1. Olha ele aí com o capacete do Schumacher, que ele ganhou do próprio filho do Schumacher. Ele tem 91 conquistas, empatados, né, com o alemão, e agora tem tudo para superar esses números nos próximos GPs, porque ele também pode empatar em títulos, né? O Schumacher tem 7 títulos, ele tem 6 e deve garantir o hepta em 2020. Então, domingo que vem, às 8 horas da noite, a gente mostra essa busca por quais recordes o Hamilton ainda pode bater na Fórmula 1. A gente vai mostrar 8 da noite aqui na TV Gazeta. E ele, ao contrário do Schumacher, né, que tinha se aposentado, ainda tem muito tempo de carreira Exato, pela eu frente. acho o Hamilton, eu vejo pelo menos mais 3 anos na Fórmula 1, no mínimo. Nossa, então tem muito ainda título para conquistar. Exato. Muito obrigada, Rodrigo França. Até domingo, no Momento Velocidade, 8 da noite, aqui na Gazeta. Perfeito, obrigado e boa noite. Valeu, Rô, boa noite. Bom, tem recadinho do WhatsApp pra galera aí, que mandou pra gente? Boa noite, Michele, Celso e Flávio.
Aqui é o Jefferson de Itacoaquecetuba. Com certeza, os jogadores, eles já renderam muito no passado e agora sabe que pode render mais. Esportiva, eu acredito que vai ser o técnico a mudança do Corinthians, pelo fato das ideias serem transmitidas no jogo. Corinthians, tchau! Boa noite, Michele. Boa noite, Celso, Flávio, a todos da Gazeta. O Corinthians tem que tomar vergonha na cara, pôr esses jogadores para jogar. Não é técnico, não. O problema é os jogadores. Edivaldo de Carapicuíba. Aê, Edivaldão, valeu, brigadão aí. Olha, daqui a pouquinho a seleção brasileira entra em campo, que câmera olha, diante do Peru, provavelmente com a mesma equipe que goleou a Bolívia na estreia da eliminatória. O Peru é difícil, Celso? Tipo Bolívia? Você falou que Bolívia era difícil? Não, eu não disse em nenhum momento. É time B da Bolívia, não tem poxa bobo vida. No futebol. Isso é frase feita. Bom, não direi isso, e não. o Peru? A Bolívia veio com o time B jogar em encarar o Brasil. Bom, a gente vai pro VT. O Zé Paz vai contar pra gente os últimos ajustes do Tite antes de enfrentar o Peru. Treinar pra seleção brasileira, galera, só se for assim, ó, aqui no Brasil mesmo. Por causa dos protocolos de segurança da CBF em relação à Covid-19, a equipe comandada pelo nosso Tite realizou toda a preparação para a partida de daqui a pouquinho no CT do Corinthians. A seleção viajou ontem à noite para a capital peruana Lima, local da partida de hoje, e escolheu não fazer aquele já tradicional reconhecimento do gramado. Ou seja, os atletas só vão ter contato para valer com o estádio do jogo na hora do jogo. Na entrevista coletiva que concedeu antes da viagem dessa segundona, o Tite preferiu fazer mistério e não revelou qual será o time diante do Peru. Bora lá então pro nosso palpite. O Everton no gol, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodge. Casemiro e Douglas Luiz. Everton, Cebolinha ou Richarlison, Felipe Coutinho, Neymar e Roberto Firmino. Os jogos, eles se modificam porque o adversário também vem com posicionamentos diferentes. Nós sabemos, esse já vai ter também uma agressividade maior do Peru, em contrapartida vai ter situações, talvez não tantas de posse de bola, porém de verticalidade, porém de contra-ataque, porém de objetividade de transição mais direta. Cada jogo, em cima da estratégia e característica do adversário, também nos favorece. O importante é saber jogar em alta, mais adiantada, numa posição média ou numa posição um pouquinho mais atrasada. A bola é a referência para a compactação da equipe. A bola é a referência para quê? Compactação da equipe. Mas eu achei que ele ia falar para o futebol, mas que frase bizarra também. O Tite é o melhor técnico que o Brasil teve nos últimos tempos. Eu acho que é o único técnico brasileiro que está realmente atualizado. Com capacidade de trabalhar no exterior. Sem dúvida. Né? Mas o jogo hoje é bem difícil. O time do Peru tem o Gareca como técnico há 5 anos, levou a seleção para a Copa. Final da Copa América. Agora, ganhou do Brasil, né? Uma das 4 derrotas. Então o Peru pode engrossar. Agora, não, a coisa não vai ser fácil. Aliás, na última eliminatória, o jogo mais difícil do Brasil foi lá em Lima. Até ganhou por 2-0, mas foi um jogo muito complicado. É um jogo difícil, sim. Se o Brasil ganhar, será por uma contagem mínima. 2-0. Isso aí. Mas corre riscos lá. Toma, Peru. E outra coisa, esse jogo vai ser hoje, mas ninguém vai ver, viu? É um jogo fantasma, porque resolveram botar a seleção num lugar pago e tal. O pessoal já nem sabe que tem. Já nem gosta da seleção, ainda vai no tem que lugar pagar fantasma. R$20, acho, pra assistir acho o jogo. Acho que é. Então o cara, não sei se vai pagar, não. Posso ir? Pode. O Silvestre. Responder a sua pergunta, o Peru pode engrossar sim. Pode engrossar. Olha, o Silvestre está de volta da nossa redação com informação quentíssima sobre o Luxemburgo. Não caiu não, né, Silvestre? O que você está sabendo, meu Deus do céu? Fala. Não caiu não, Michele. Calma, quer derrubar o homem, pô? Já basta o Celso, tô brincando. É o seguinte, Michele, eu vou tentar passar para vocês o sentimento do Luxemburgo diante dessas pressões. O Flávio, por exemplo, disse assim, quem está pressionando? É o presidente? É o diretor? É a torcida? É a rede social? Rede social e torcida sim, Flávio, com certeza, né? Tem influência? Tem influência, opinião pública. A Mancha Verde, inclusive, tem conselheiros, como lembrou bem o Chico Lang ontem, dentro do Palmeiras. Agora, tem muito conselheiro lá buzinando na orelha do Maurício Gagliotti. O Luxemburgo tem o apoio do Maurício Gagliotti? Tem. Tem o apoio da diretoria? Tem.
o que está entristecendo o Vanderlei Luxemburgo? Porque ele está acostumado a apanhar da opinião pública, ele responde, ele tem personalidade forte. Mas o que está incomodando o Luxemburgo é que publicamente a diretoria do Palmeiras não abre a boca para proteger o Vanderlei. Ele está querendo um apoio público do presidente, que eu tentei contato ontem a tarde toda e não me respondeu, o Maurício Gagliotti. O Anderson, que é o CEO, que é o executivo de futebol do Palmeiras, que quase nunca dá entrevista, nem tem WhatsApp, não sei se é verdade, mas ele disse que não tem WhatsApp. Nosso produtor executivo tentou já falar com ele algumas vezes para convidá-lo aqui para o Gazeta Esportiva, para o Mesa Redonda. Então está complicado. O Luxemburgo quer que a diretoria publicamente manifeste apoio ao trabalho dele. Agora, internamente, esse apoio existe, pelo menos é o que eu recebi de informação. Sobre o time que vai jogar amanhã contra o Coritiba, bem rapidinho, o Palmeiras vai tentar trazer, numa operação de guerra, o Everton e Gabriel Menino para o jogo contra o Coritiba, os dois que estão na Sul-Americana, nas eliminatórias. Tá chateado porque não tá sentindo o respaldo. Tá, mas tudo bem. Mas também. Mas quantas vezes nós nos vimos no próprio Palmeiras, eu me lembro depois da derrota, um pouco antes do jogo contra o Flamengo, Alexandre Matos entrou ao lado do Filipão, dizendo que Filipão estava garantido. Tomou 3-0 do Flamengo. Na semana seguinte. Tchau. Quer dizer, então... Se tivesse a opinião pública, a rede social, só se o cara for muito tonto, porque qualquer um bota a rede social, qualquer um vira juiz em rede social. Você acha que eu dou bola porque os caras falam de mim em rede social? Eu só bloqueio. Eu nem bloqueio, eu não tenho nem acesso. Eu tenho a menina lá que trabalha para mim, ela já limpa tudo, nem chega. Porque não adianta, gente, isso aí não dá, sabe? Tem um cara Você vai ler tudo? Não dá para ler e o cara não tudo, precisa gente. nem ser corintiano, ele pode ser corintiano, São Paulino, Santista, quer encher o saco. Complicado. Conselheiro, o que conselheiro faz? Se você ouve o que o conselheiro só pensa nele. Torcida uniformizada, por que eles não ganham o carnaval em vez de encher o saco? Né? A torcida uniformizada do Corinthians enche o saco do time. Eles não ganham carnaval nunca, eles perdem, vão para a segunda divisão. Cuida da vida deles. Se você der bola para isso, você não vai a lugar nenhum. Então o Luxemburgo tem que seguir o trabalho dele e eu espero que a direção do Palmeiras veja os números que foram mostrados aí na primeira entrada. Isso é que interessa. O resto é conversa mole. Muito bem. Olha, a gente volta a falar do Corinthians. O Jonas Campos está chegando novamente para trazer mais um trecho da coletiva do Mancini. Ele comentou do tamanho desse desafio, mesmo com o clube em crise. Não é isso, Jonas? É isso, Michele. E que baita desafio que tem pela frente o Wagner Mancini, né? Neste momento, por exemplo, são 2 meses de salários atrasados ao elenco corintiano, mês de agosto, mês de setembro. Tem essa pendência financeira, crise financeira, ano eleitoral. Dentro de campo a coisa não está acontecendo da maneira esperada. Foi assim com o Thiago Nunes, com o Diego Coelho. Agora o Mancini tem esse grande desafio pela frente. Ele falou sobre isso na entrevista coletiva virtual de apresentação dele nesta terça-feira. E eu perguntei para ele, afinal, Mancini, esse é um ano para escapar do rebaixamento ou dá para sonhar, por exemplo, com coisas maiores no Campeonato Brasileiro? Vamos ouvir o técnico do Corinthians. É a grande chance da minha carreira, sim. Eu assino embaixo sobre isso pelo tamanho do Corinthians, pela história que tem. Eu vejo, sinceramente, muitas possibilidades ainda da gente alcançar alguma coisa no campeonato, porque isso seria significativo para todos nós. Faltam ainda 23 jogos, ainda tem muita coisa a ser jogada. O campeonato está extremamente equilibrado, com 2 ou 3 equipes ali que desgarraram um pouquinho, mas eu acho e penso que a gente tem que focar sim em todas as partidas, porque uma somatória de pontos seguidas vai nos levar a uma outra posição e aí você já passa a pensar diferente no campeonato. O Mancini sonhando alto, né, gente? O homem que chegou ontem para conhecer os jogadores lá no CT Joaquim Grava, hoje comandou o 2º dia de treino. O Corinthians já seguindo viagem para Curitiba e amanhã o Wagner Mancini estreia oficialmente como técnico do Corinthians, duelo 9h30 da noite contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, começando a era Wagner Mancini no timão e ele bastante otimista com a sequência da equipe no Campeonato Brasileiro. Michele. Valeu, Jonas. É também a grande oportunidade dele, né? Já dirigiu o Atlético Mineiro. Não, mas o Corinthians... realmente ele chegou a ser 3º colocado com o Atlético Paranaense. Foi. Agora, olha só,
lembra que eu conversei muito com o empresário dele, que é o Fábio Melo, que sempre se conhece desde criança, ele tal, assiste a gente sempre. Olha só, ele tem ele está trabalhando por produtividade. O Mancini? É. Ah, que legal. Ele tem um salário, obviamente, né, que eu não sei quanto é, mas deve ser bom. Tá. Eu espero que receba, né, porque tem 2 meses lá atrasado, mas enfim. E aí, assim, eu perguntei, como é que era no Atlético Goianiense? Por exemplo, livrar do rebaixamento. No Corinthians, não. E subentende que isso é uma coisa obrigatória, normal. O que é a premiação? Atingir Libertadores, ficar entre os 3 primeiros, ser campeão, ganhar a Copa do Brasil, só meta grande. E que é legal. Entrar na Sul-Americana. Eu acho que talvez Sul-Americana, eu não sei se tem. Mas enfim, coisas grandes. Ele falou, nem conversamos com a hipótese de salvar de rebaixamento. Porque isso é uma coisa assim, meio que Corinthians e rebaixamento não existe. Sair da zona do rebaixamento, isso... Não, isso já está subentendido. E isso partiu do próprio Mancini. Eu acho muito legal quando o cara trabalha por produtividade. Eu também acho, tem que ser assim. Quando o Paulo Nobre fez isso no Palmeiras, foi muito bom. Foi ali que o Palmeiras deu a virada na vida dele. E tem uma outra questão também, quando ele fala assim, a gente pode sonhar com algo maior, não é nenhum absurdo, porque o nível técnico do Campeonato Brasileiro é baixo e é tudo muito equilibrado. Tanto que o Corinthians, hoje na zona de rebaixamento, para o Fluminense, que é o time que está na zona de classificação para a Libertadores, em 5º lugar, a diferença é de 9 pontos. 9 pontos, faltando 15 de mais. Não, 23 rodadas. 23 rodadas, então tem muito campeonato. Ainda dá. Claro que dá. Ainda dá. Dá para sonhar com pelo menos vaga na Libertadores da América, isso dá. Dá. Redação de Esportes, Osmar Garrafa, São Paulo e Fortaleza amanhã, 7h15. E já temos um esboço do time que entra em campo? Diga aí, Garrafa. Sim, Michele, daquilo que a gente acabou apurando é apenas o Gabriel Sara como novidade, né? Vamos ao provável São Paulo, que já está chegando em Fortaleza, treinou hoje pela manhã. Volpe no gol, Igor Vinícius, Bruno Alves mantido na zaga ao lado do Diego Costa com o Reinaldo. Aí no meio campo, o Luan, que é o novo titular, o Tietê volta para o banco, o Gabriel Sara, que falamos há pouco, aparece como novidade, ao lado do Daniel Alves e do Igor Gomes, e na frente o Luciano e o Brenner. O Pablo continua aguardando uma nova oportunidade no banco de reservas. E até pelo que disse o Silvestre sobre o Vanderlei, de apoio público, né, da diretoria do Palmeiras em relação a ele, Vanderlei, não sei se é por ser vizinho de muro, do lado do São Paulo, apoio público por parte da diretoria do São Paulo, do departamento de futebol, não tem faltado, porque o Raí tem externado a cada semana, a cada pressão em cima do Diniz, o Raí fala publicamente. O Diniz é o nosso técnico, estamos aprovando o trabalho. Não sei se é uma ciumeira, mas como é muro com muro, né? Mas é que o diretor do Palmeiras, ele não fala, ele tem um sistema de trabalho. Eu não tenho nada contra, não, mas ele não dá entrevistas mesmo, ele não fala. Por quê, gente? Ele não gosta, é o perfil dele, ele é tranquilinho, está fazendo o trabalho dele legal, veio para baixar o custo do Palmeiras, né? Ajudar, colaborar. Diretor de futebol? De futebol, assim como também lá assim como lá no Atlético Mineiro, por exemplo, o Alexandre Matos foi para lá e também tem um revezamento, hora falou o Atlético, falou e ele fala bastante. O Alexandre, depois fala o presidente, então para não ficar todo mundo um cara só, de cada um, né? Eu acho que você tem que ter o apoio interno. O que interessa é o seu trabalho interno. É o que está acontecendo lá dentro. O resto é tudo bobagem. Os números do Luxemburgo são muito bons. Tá jogando bola bonito? Não tá. Pode jogar mais? Deve jogar mais. Mas precisa cobrar dos inhacas também. Eles também têm que jogar. Não é só o Luxemburgo, não pode jogar por eles. Do lado do São Paulo, 2 vitórias, aquele gol bonito contra o Palmeiras, vai pegar o Fortaleza do Rogério Ceni. Você viu que o Rogério Ceni falou sobre o Diniz? Não. Falaram, olha, você está sendo cogitado para ser o técnico do São Paulo. Ele falou assim, se eu fosse o São Paulo, eu não trocava de técnico. Ele falou. Sim. Ele falou, o trabalho está muito bom e eu não trocaria. O Rogério Ceni disse isso. Mas se perder, já vamos começar a cornetar. Já vai começar a cornetar. Perdeu do Rogério Ceni. Se fosse o mesmo jogo no sábado e o Palmeiras tivesse feito um gol diferente no São Paulo, o Diniz estava pendurado e o Luxemburgo era ótimo. Isso não existe. Elogiando o Luxemburgo aqui. Ou o trabalho é bom ou não é bom. Não pode ser dependendo de um jogo. Aí não existe, aí não tem condição. Aliás, eu sou dos poucos aqui que analisa performance, não resultado, viu, mocinha? Tá bom. Resultado da enquete. A saída do Corinthians da zona do rebaixamento depende mais dos jogadores ou do Wagner Mancini? E a maioria respondeu que dos jogadores. O pessoal está com o Flávio. 85% dos votos. Convenhamos, né? Porque não deu certo com o Carille. Não deu certo com antes do Carille. Aí depois não deu certo com o Carille de novo. Aí não deu certo com o Coelho. O Nunes. Que é isso?
Acabou. Ah, gente, acabou. Tava tão legal. A gente volta amanhã. Sigam os Gazeta Esportiva nas redes sociais. Tchau, Celso. Tchau, Flávio. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Vamos comer pizza! Pizza!